É isso aí, pessoal. Diretamente da Feira Super Casa, 6ª edição, mais uma vez aqui, mais um episódio do ePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E aqui comigo, mais uma vez, Diego. Tá em todas, né, Diego? Eu tô sempre presente, Gostou né? de fazer aqui, né? É legal, é divertido fazer num ambiente novo. É massa. A gente tava preocupado, Renan, se ia ficar legal o áudio e tal, se não ia atrapalhar e tal. Eu tava até mais preocupado se a gente ia se entender aqui dentro. Mas ficou melhor, cara, do que fazer no estúdio lá. Mesmo? Fazendo no escritório. Fizeram MVP, então, do podcast na feira. Eu vou pegar esse fundinho, esse som aqui, eu vou colocar em todos os episódios agora. Ficou bom? pra parecer que a gente tá sempre em algum lugar Show diferente. de bola. Legal, beleza? cara. Aqui do outro lado, então, o Renan, como é que vai? Faz tempo, né, Renan? Faz tempo, cara. Tudo certo? Tudo certo. Tempo a gente não grava mais no podcast, né? Isso aí, Renan. Quem que é o Renan na ePlan? Cara, isso aí, sócio do Diego. Junto com ele aí, com os nossos outros sócios, fundamos a ePlan. Hoje à frente aí do negócio. E vamos bater um papo aí sobre vendas hoje. Maravilha. Quem que tu achou na feira aí pra conversar com a gente? Tivemos a oportunidade de conhecer o Catani, né? Nós somos convidados pelos organizadores da feira na noite de ontem, né? Se não me engano. Isso aí. A dar uma palestra, eu aqui representando a ePlan sobre inovação e o Catani sobre a parte de vendas. E nós, como somos apaixonados pelo tema, convidamos o Catani, que é especialista, para ele falar sobre o tema. Então, bacana, Catani. Obrigado por ter aceito o convite. Renan, é um prazer imenso poder participar aqui junto com vocês desse bate-papo sobre vendas. Eu sou suspeito em falar porque eu respiro vendas todos os dias, eu amo o tópico, eu sou palestrante de vendas, eu sou treinador de vendas. Então, para mim, isso aqui é uma diversão, cara. Obrigado pelo convite. E, Johnny, estar no meio de uma feira, né? Normalmente a gente está num podcast fechado dentro de um estúdio. E aqui, exatamente, nós estamos aqui batendo um papo e a galera está passando aqui, visitando a feira, e isso está sendo uma experiência bem bacana. Obrigado aí pelo convite, Renan. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Antes da gente seguir aqui com a nossa conversa, lembrar de agradecer o nosso apoiador aqui que providenciou essa mesa para nós. A mesa, as cadeiras, isso, né? Agradecer aqui Móveis Sebem. Produto top de qualidade, tanto que já foi vendido, né, Diego? Foi vendido aqui na feira, cara. Isso, então nada de dar porrada em cima da mesa, porque já tem dono essa mesa já aqui. Já tem dono. É isso aí. Isso aí, galera. Então agradecer, muito obrigado, Móveis Sebem. Vão estar guardadinhos aí no episódio para sempre, como nossos apoiadores aí. E obrigado pelo material. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos começar por onde, então? Queria fazer ouvindo a palestra do Catani, tive a oportunidade de sentar ali e ouvir e participar. E eu acho que vem muito de encontro ao que a gente aprendeu, né, Diego, nos últimos tempos, o que a gente vem aprendendo e o que a gente acha sobre essa parte de vendas. Porque, cara, eu era uma pessoa que quando comecei na parte de vendas, no setor de vendas, isso há 13 anos atrás, eu era daqueles que falavam assim, pô, o cara tem jeitão de vendedor, ele vende até casa pegando fogo. E muitas vezes eu olhava para aquele cara charlatão, aquele cara que tinha uma boa lábia. Com o tempo, eu aprendi que vendas é um processo, que existe começo, meio e fim. E na palestra do Catani deu para reforçar ainda mais que a gente está no caminho certo e o entendimento é esse. Então eu queria ouvir um pouquinho também, Catani, da sua visão sobre vendas, o que você passou para nós na noite da tua palestra, compartilhar um pouco com o público aqui também. Perfeito. Cara, primeiramente vamos tirar esse tabu de que vendedor bom é aquele vendedor que vende uma casa pegando fogo. Eu acho que não, cara. Eu acho que vendedor bom é aquele que é consultor, é aquele que entende a necessidade do cliente e consegue entregar para o cliente aquilo que o cliente precisa. Então não existe vendedor capaz de vender qualquer coisa. Porque você tem que ter a habilidade da comunicação, mas você também tem que ter uma habilidade técnica. Então, qualquer um pode ser um bom vendedor, desde que a pessoa queira ser um bom vendedor, se tornar um bom vendedor. Agora, eu sempre digo que tem 3 bases para você ser um bom vendedor. Você tem que conhecer ferramentas, você tem que usar ferramentas, porque sim, Renan, vendas é um processo. E Perfeito. Qualquer um pode seguir um processo. Então, se você tiver uma boa ferramenta que vai te ajudar a alcançar o maior número de pessoas, se você tiver as técnicas certas e você tiver a comunicação certa, você vai fazer boas vendas. Isso é o que eu acredito. Então, com certeza, vender é ter um bom processo estruturado. Podemos dizer, então, que a venda ela é ensinável. Sempre. Né? Porque o que acontece, Catani? A gente vem aprendendo muito durante essa jornada com a ePlan, que agora nós temos o braço educacional, né? Então a gente está também com alguns infoprodutos. Nós temos hoje
um braço onde a gente vende através de uma estruturação que a gente aprendeu, que é ligado nesse mundo de growth hoje em dia. E o que a gente aprendeu com isso? Quando a gente fala de um processo de vendas, a gente fala que primeiro de tudo ele tem que ser ensinável. Segundo, ele pode ser escalável. Terceiro, ele pode ser medido, né? Ele pode ser medido através de indicadores. E o quarto, ele pode ser previsível. Ele pode te dar uma previsibilidade de uma receita que você pode trazer dentro de um período. Então, aprendendo isso, a gente viu que, cara, sim, existe um processo a seguir, né? E principalmente, mas a gente olhava muito para o setor de vendas, o setor de marketing, o setor de... Cara, vendas e marketing é uma coisa só. Exatamente. Então, eu queria ver também um pouco da sua opinião sobre isso, Catani. Você usou uma palavra-chave no meio de tudo isso que você explicou, que foi receita, né? Então, a venda, ela é como... Vou usar uma analogia aqui. Você vai fazer um alimento, você vai preparar um alimento, você vai colocar os ingredientes ali dentro. Eu acrescentaria um ingrediente dentro de tudo isso que você falou, que se chama perfil de pessoas. Bacana. Por que perfil de pessoas? Porque a venda... ela é ensinável. Você pode ensinar alguém a vender, desde que a pessoa queira aprender a vender. Se você tem um membro na tua equipe que o cara fala bem, ou a pessoa é comunicativa, então você pensa assim, eu vou ensinar essa pessoa a vender, mas se a pessoa não quer vender, porque o perfil dela não encaixa dentro desse segmento de atuação, aí você vai fazer um esforço que, mesmo você tendo um processo bem definido, ele vai ser mais custoso para ser executado. Perfeito. Agora, se você entender que o perfil certo com o processo certo, o sucesso é inevitável. O resultado vai acontecer. Agora, é muito importante, Renan, que toda a empresa, assim como eu já entendi que a WePlan tem isso muito bem estruturado, toda empresa precisa colocar foco dentro do seu setor comercial. Perfeito. Analisar os seus processos, trabalhar com as suas métricas, entender o que está dando certo, entender o que não está dando certo e buscar sempre a informação do que eu posso inovar dentro deste processo para ter um resultado muito superior, um resultado maior. E aí sim eu escalo as minhas vendas, aí sim eu consigo ser um pouco volátil, porque o mercado é volátil, né? Então não é ser um processo engessado, tem que ser sempre assim. Mas ter um processo e observar o mercado e aprender a inovar. Eu acho que inovação em vendas é uma palavra muito forte que tem que ser conectada com o processo de venda. Não sei se faz sentido, mas... Com certeza. Eu penso nisso. A gente chegou a gravar até um podcast um tempo atrás, onde a gente fez um tema que é uma frase que a gente escuta direto por aí. Se tudo der errado, eu viro vendedor. As pessoas têm uma visão muito errada sobre o vendedor, né? Tipo, como se fosse assim, eu vou ser arquiteto, mas se eu não me der bem, eu vou ser vendedor, que vendedor é mais fácil. E não é mais fácil. Como vocês estavam falando, para tudo existe um processo, né? Então, se a pessoa não é capacitada para aquilo, não adianta você falar, se tudo der errado, eu viro vendedor, porque você vai passar fome do mesmo jeito, né? Então, um outro ponto bem interessante, antes de nós dar sequência na conversa, a gente está se conhecendo agora, a gente conheceu na sexta-feira o Catani, mas para o público que está ouvindo nós, seria bem importante que você contasse um pouquinho da sua história também. A gente acabou entrando direto aqui no assunto e eu acho que o Catani poderia falar um pouquinho mais. Como é que você caiu em vendas, né? Ou foi vendas que puxou você? Como é que foi essa história aí? Cara, vai ser um prazer, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história, mas eu vou pedir permissão para vocês para pegar o primeiro gancho que você comentou sobre aquela questão, se nada der certo eu me torno vendedor. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu acredito assim, que vender, todo mundo vende, né? Todo mundo é vendedor, ponto. Por que nós trabalhamos todos os dias? Por que a gente acorda de manhã e a gente vai batalhar naquilo que a gente escolheu batalhar? Porque nós temos os nossos sonhos. E para realizar os nossos sonhos, a gente precisa de dinheiro. Perfeito. A gente trabalha para prosperar financeiramente. Essa é a grande verdade. Agora, como que você prospera financeiramente? Trocando produtos e serviços por dinheiro. Esta é a única maneira que você tem de você fazer dinheiro. Eu preciso dar algo em troca e em troca eu recebo a moeda de troca, que é o dinheiro. Perfeito. Agora, esse processo ele só funciona com uma venda. Quando a pessoa pensa assim, eu não quero vender, você acaba vendendo a tua hora, o teu tempo,
para alguém que vende um produto ou um serviço. Esta é a grande verdade do mercado. Por exemplo, a gente fala muito com arquitetos no meu segmento, no segmento de vocês. O arquiteto passa 4, 5, às vezes 6 anos de uma universidade aprendendo a arquitetura. O que a arquitetura é? A competência técnica. Exato. Perfeito. Agora, quando ele sai da universidade, ele precisa vender essa competência Exato, técnica. é isso aí. Então, vendas é empreender, vendas é realizar sonhos, vendas é você criar relacionamentos, vendas é você fazer dinheiro, tudo está relacionado a vendas. Então, eu quis só pegar esse gancho e dividir esse pensamento com vocês. Mas vamos falar um pouquinho da minha história, então. Como que o Catani entrou em vendas? Eu sempre gostei de estudar. A realidade é essa, eu sempre quis estudar. E na minha época, faculdade era sinônimo de ficar rico. Se você tinha uma faculdade anos atrás, eu tenho 41 anos de idade, então quem é da minha idade vai entender o que eu estou falando. Se você fizesse uma faculdade, você se tornava um doutor, você era respeitado. E eu queria isso. Eu venho de família muito simples, eu sonhava em fazer uma faculdade. Só que também na minha época, faculdade era para quem tinha dinheiro. Porque não tinha os incentivos que se tem hoje. Então era muito custoso. E elas eram extremamente técnicas, né? Era assim para aprender coisas que hoje a gente tem acesso, por exemplo, assistindo um vídeo do YouTube, cara. Saber que antigamente precisava uma faculdade para tu aprender, por exemplo, contabilidade. E hoje você pode fazer um curso, pode fazer um EAD de contabilidade. A informação era mais restrita dentro da universidade, exatamente. né? A verdade é que hoje, antigamente você precisava da faculdade. Olha, eu não estou falando mal das faculdades, pelo amor de Deus. Mas hoje você não precisa tecnicamente mais de uma faculdade para você desenvolver uma habilidade e se tornar próspero. Mas na minha época era o que a gente tinha. Sim. E quando eu saí do colégio, que eu acabei o meu 3º ano do 2º grau, eu não tinha a grana para fazer a faculdade. Então eu fui trabalhar numa fábrica e um dia conversando com um supervisor meu, eu falei para ele desse sonho de fazer faculdade e ele botou a mão no meu ombro e ele disse assim: Catani, pessoas como nós só têm uma chance de fazer faculdade, trabalhar com vendas. Porque se você for vendedor, você vai ter um salário fixo mais uma renda variável. E esta renda variável vai depender de você. E ela não tem teto, E né? ela não tem teto. Perfeito. Cara, e aquilo tocou meu coração. Eu disse, espera aí, eu não quero ficar limitado a... Na época eu ganhava R$400 por mês. Não quero ficar limitado a R$400 por mês. Eu quero ter essa renda variável. Aí eu comecei a falar com pessoas. Como é que funciona vendas? Fiquei uma semana fazendo uma pesquisa. E aí um dia eu abordei meu chefe, dono dessa fábrica, e disse para ele, olha, me dá uma oportunidade nas vendas que eu quero ser vendedor. E a partir daí eu nunca mais parei. Tudo que eu conquistei até hoje foi por causa das vendas. Então, brevemente falando, é assim que eu entrei. Cara, e olha que gesto simples, né? Simplesmente dar a oportunidade do colaborador, do funcionário, ter acesso a uma renda variável se ele quiser desempenhar mais, muito além do papel dele, né? Exatamente. Poxa, você quer entregar mais, você acredita que no lugar que você está limitado, né? Até para entrega. Eu só entrego isso, eu queria entregar mais. Cara, olha a porta que você pode abrir, né? Vendas é a porta principal para isso. E né? ela é meritocrática, né, Exato. Johnny? A venda ela é meritocrática. Total. Né? Se você tem o resultado, você ganha por ele. Não tem nada mais justo do que isso. Nada mais justo do que isso. Né? Exatamente. Cara, se vocês me permitem, eu acredito que existem 3 formas de você ser dono de um negócio. Posso falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Então, para quem está nos assistindo, se você sonha em ser um empreendedor, você tem 3 caminhos e você vai ter que escolher um desses. Você pode pegar um caminhão cheio de dinheiro, comprar um terreno, construir um prédio, comprar maquinários, comprar matéria-prima, contratar pessoas, abrir uma fábrica. Aí você fabrica um produto, você vende esse produto e você agora é dono de um negócio. Isso são as indústrias, são as fábricas. Ou você pode deixar que outras pessoas construam tudo isso, chegar para as fábricas e dizer assim, olha, me vende o teu produto por um preço e eu vou para o mercado e eu vou revender por outro preço. Então você Perfeito. compra por A e você vende por B. Isso é um comércio, isso é uma distribuição. Ou você tem uma terceira maneira, que é a maneira que eu mais gosto, suspeito em falar. Chega para a indústria ou chega para o comércio e diga assim, Diego, me deixa vender o teu produto e me paga uma comissão sobre isso.
Se eu me tornar assertivo e eu, pela minha meritocracia, pela minha competência, eu vender bem, eu vou ganhar bem. Qual é a vantagem disso? Eu não tenho o risco, eu não tenho a necessidade de fazer grandes investimentos, eu não preciso contratar centenas de pessoas. O meu risco é apenas o meu tempo e a minha competência. E eu criei 5 negócios com esse pensamento. Vendendo produtos e serviços de outras pessoas e ganhando a minha comissão, que é justa, Perfeito. em cima desse trabalho. Até que me tornei palestrante e treinador. O que de pior pode acontecer nesse cenário, Catarina? Sair com conhecimento a mais do que tinha antes. Isso é o que de pior pode acontecer. Cara, eu acho que o que de pior pode acontecer em qualquer cenário é você ter que se reinventar. Então, indiferente se você é um vendedor, se você é um empreendedor ou se você é um auxiliar administrativo de uma empresa, você tem que estar conectado com o teu propósito. Ponto. Aquilo que você faz todos os dias tem que estar sendo uma estrada ou um direcionamento para você atingir o teu propósito. O que de pior pode acontecer? É você bater de cara numa parede, entender que por ali não vai dar certo e você tem que dar uma volta. Mudar um pouquinho a rota. Você muda a estratégia, muda a rota, mas não tira o olho do objetivo. Você falou algo, Renan, na tua palestra que também fez muito sentido para mim, quando você disse assim, a gente tem um olhar para a inovação. Nós estamos no mercado, nós estamos num segmento e o que a gente pode fazer de diferente para potencializar isso? E às vezes é mudar uma vírgula, às vezes a mudança ela é tão pequena e você pode atingir um resultado tão grande, mas a tua mente tem que estar aberta para a mudança. Senão você fica... desculpa o que eu vou falar aqui, mas tem muito vendedor ruim motivado no mercado. É verdade. Tem. Como tem muito empreendedor ruim motivado no mercado. Que parece que estão ali à deriva, né? Sem um alvo muito bem definido, sem indicadores muito bem traçados, né? A gente, cara, falando agora essa questão de indicador, a gente teve um exemplo clássico agora, recentemente na WePlan, eu citei na palestra também. Nós estamos nesse processo de expansão, então você coloca dinheiro em tráfego pago e você começa a ter lá uma chuva de leads, né? Onde você vai começar a passar todo ele por um processo de qualificação. E a gente começou a entender que, cara, o lead aqui na região de Chapecó estava custando R$68. Em Florianópolis, a gente tava, o custo por lead estava R$6,85. 900% mais caro o lead na nossa região. Ou seja, para nós, como somos uma empresa pequena ainda em crescimento e não temos dinheiro Para queimar. para queimar, cara, você consegue fazer muito mais com menos. Então isso vem quando a gente começa a olhar para indicadores, não ficar à deriva. E isso serve para tudo. Para aquele vendedor, para o gestor, para a parte de produtos, para a parte de operação. Então acho que a gente tem cada vez mais, quando a gente fala em ser profissional, a gente querer inovar. Inovar é você colocar indicador na tua empresa, que hoje você não tem, já é uma inovação. Você a vida inteira vendeu por esse canal de vendas. Cara, se você testar um outro e você acertar a mão, pô, legal, você fez uma baita inovação dentro do teu negócio. Porque eu também tenho uma opinião. Inovação ela é uma ideia primeiro, com uma ação, desde que comece a trazer receita. Desde que impacte o teu negócio de alguma forma. Senão vai virar no cemitério de ideias que a gente sempre fala. Mas para isso você precisa testar. Se você não testar, e aí às vezes as pessoas perguntam, cara, mas beleza, vocês inovaram. Cara, a gente inovou no canal de distribuição. A gente inovou na forma de distribuir. O produto no final é o mesmo. Mas a forma como a gente distribui esse produto foi uma grande inovação que a gente fez. Então às vezes as pessoas acham que inovação é só atrelada à tecnologia, caras ou uma invenção. E não tem nada a ver com isso, cara. Não. Catarina, uma curiosidade. Quantos produtos você já vendeu na tua jornada de vendedor aí? Tem um chute aí. Ou vamos falar de mercados, pelo menos que você atuou, para ficar mais um número mais próximo de caber numa mão. Você consegue dizer para nós? Eu vou dividir isso em duas fases, tá? A fase na qual eu era colaborador de empresas, eu trabalhava ou eu era o vendedor da minha empresa e revendia para outros produtos, e a fase na qual eu me tornei consultor de negócios, treinador comercial e palestrante. A primeira fase, eu trabalhei no segmento de couros, trabalhei com gráfica, trabalhei com pintura de casas, eu trabalhei com venda de joias
eu trabalhei com venda de roupas, eu vendi muitos produtos e todos esses produtos me deram inúmeras oportunidades. Porque não importa o que você vende, o que importa é para quem você vende. O jogo do empreendedorismo e o jogo comercial, ele não é um jogo de produto ou serviço, ele é um jogo de pessoas. Porque cada um de nós está construindo um quebra-cabeça da sua história, da sua vida. Se as pessoas pudessem passar a vida inteira sem comprar nada de nós ou de você que está nos assistindo, elas passariam. Só que você tem algo que é um pedacinho, uma peça de quebra-cabeça da história que alguém está construindo. Então, se você quer ser assertivo, não existe o produto mágico, esse vende mais do que o outro, desde que você entenda de pessoas, desde que você entenda de públicos. Então, eu sempre me dei muito bem em vendas, porque eu tive essa visão e eu acredito muito nisso. E quando eu me tornei treinador e consultor de negócios, cara, eu não saberia te dizer um número de todas as empresas que eu já passei como consultor ou como treinador, de todos os nichos. Por exemplo, essa feira aqui, ontem eu estava caminhando aqui, olhando os estandes, todos os segmentos que estão nesta feira, eu já trabalhei com esses segmentos de alguma forma, ou através de treinamento, ou através de consultoria. Mas eu repito, o segredo não é o produto, não é o serviço, o segredo é entender de pessoas. Olha só, né? Então, muitas empresas ou vendedores focam muito no produto, né? E esquecem de atender o sonho do cliente. Ou focam muito no seu sonho, eles são vendedores para mudar de vida e não mudar a vida do cliente, né? É diferente. Você tem um propósito que vai te fazer vender a qualquer custo, né? E muitas vezes passar por cima de algumas questões que a gente sabe que acabam denegrindo o mercado. Mas por que eu fiz essa pergunta, Catarina? Porque eu queria entender assim, na tua cabeça, quando você entra numa feira dessa, como você enxerga a feira? Porque é uma cabeça diferente de quem está aqui na feira, até mesmo diferente dos expositores, né? Porque muitas vezes eles estão limitados ao nicho deles. Você visitou e vendeu e negociou e conversou com pessoas de todos os nichos. Então você coletou informações assim do cliente que é uma venda de prateleira ao cliente que é uma venda complexa, que às vezes demora meses. Como é que é essa visão, esse olhar sobre uma feira? Se o Cattani pudesse explicar a tua visão sobre a feira. Certo. Cara, primeiramente eu quero parabenizar a todos os expositores que estão aqui se dedicando num final de semana em fazer a exposição dos seus produtos. Porque a feira, primeiro, ela é um canal diferente de vendas. Se você ficar lá sentado na tua loja, e com todo o respeito para quem faz isso, você não tem mais espaço se você ficar esperando o cliente vir até você. Então é aquilo que o Renan falou antes, você precisa abrir novos canais e novas formas de vendas. E a feira é isso. Outra coisa muito importante em feiras ou mostras é o branding, é o marketing. O marketing é conectado com as vendas. Então você está expondo o teu produto. Cara, eu descobri tantos produtos ontem que eu não conhecia e que ajudam a resolver problemas na minha vida porque eu estou passeando aqui por esta feira. Então é só coisa boa, é só parabenizar quem participa de feiras. É uma atitude que o empreendedor tem, né? De dar essa chacoalhada no mercado, de fazer algo diferente, de não ficar lá dentro da loja só esperando o cliente bater, né? Exato, e canal, né? Quando você falou de canal, a primeira coisa que vem na cabeça canal vai ser Facebook, Instagram ou Twitter, ou vai ser... tipo, as pessoas não lembram que tem um mundo físico, né? Isso, né? Que o canal pode ser a feira, o canal pode ser o churrasco do fim de semana que tu vai falar com um amigo que é amigo do amigo. O canal ele pode ser qualquer coisa. Uma palestra sobre empreendedorismo, onde você fala sobre o seu negócio. Toda vez que você está se conectando com pessoas é um canal, né? Tem que entender dessa forma. E sair um pouco do digital, porque ele não é assim, bala de prata, né? Às vezes, John, até nós estávamos conversando, às vezes as pessoas têm lá, né, o comércio, lá a sua loja, e aí essa pessoa, ela tá lá esperando o cliente bater na porta. E o Cattani falou muito sobre isso, que hoje em dia, cara, globalizou. Hoje em dia você não está mais concorrendo com a loja do outro lado da rua, hoje em dia, ou com a cidade vizinha. Hoje em dia você está concorrendo com o e-commerce, né, de qualquer região do país ou de fora do país, que pode simplesmente ter o cliente ir lá, clicar, passar o cartão de crédito e em uma semana você recebe o produto na sua casa. Então, às vezes a gente tá lá esperando o cliente bater na porta e a gente fala assim, poxa, eu não abro mais uma live no Instagram porque entrou só 15 pessoas. Mas eu te pergunto assim, quando que foi a última vez que entrou 15 pessoas simultâneas na tua loja?
às vezes faz muito tempo, né? A não ser que você tenha feito um evento. Então, cara, existem formas, canais de diversos tipos que a gente pode explorar para tentar atrair mais clientes, tentar levar a nossa marca, tentar fazer mais conexões. Só que muitas vezes a gente não faz, né? A gente fica preso naquela crença que a gente tem. Talvez aquilo não é para mim, talvez o digital não é para mim. Cara, eu gosto de usar muito esse exemplo da concorrência globalizada, porque quando a concorrência globalizou, a margem de lucro de todos os negócios diminuíram. Achatou. É aquilo que o Renan falou. Eu posso, pelo meu celular aqui, comprar essa mesa Exato. que nós estamos usando aqui pela internet, de uma empresa lá de São Paulo, a receber na minha casa. Então eu não preciso mais ir numa loja para fazer isso. O que isso significa? Significa que se o empreendedor, se o empresário, se o comerciante ficar sentado esperando o cliente procurar por ele, ele vai cair fora do mercado. Vai morrer de fome. Ele vai ter que fazer um esforço de ir de encontro aos clientes, que é o que está acontecendo, o exemplo desta feira aqui. Quem está aqui expondo está indo de encontro ao cliente. Agora, quando a gente fala de canal, é um pouco relativo. Por que eu digo sempre que não tem nada a ver com produto e serviço, tem a ver com pessoas? Obviamente, as redes sociais, elas se tornaram muito mais assertivas quando a gente vai fazer uma publicidade, quando a gente vai fazer um tráfego pago. Porque se eu vendo fraldas, por exemplo, e eu quero anunciar para quem? Para mães que têm bebês. Pela rede social eu consigo fazer isso, aonde um rádio, por exemplo, eu estou anunciando para quem não tem filhos também. Né? Agora, se eu entendo quem é o meu cliente final, vou pegar um exemplo aqui para a galera entender. Eu vendo agrotóxico para a lavoura. Aonde está o agricultor? Ele está no Facebook ou ele está numa rádio às 6h30 da manhã? O que é uma rádio? Rádio é um canal. Então eu vou usar esse canal para potencializar as minhas vendas. Por isso que é entender de pessoas. Exatamente. Eu estava esse tempo estudando um podcast com o Semenzato, né, que é o cara lá das franquias aí, uma das referências no Brasil, talvez o maior hoje. E ele falou que teve uma reunião com o time de marketing, que ele colocou na mesa e falou assim, cara, eu tô vendo todo mundo só falar de canais digitais, mas e o canal offline, cara? Que funcionou e sempre funciona. Para alguns segmentos ainda é estratégico, né? Agora é você entender qual canal traz mais retorno para o seu produto e para onde você está inserido, qual nicho você está inserido, ou aonde o seu cliente mais está consumindo conteúdo, onde o seu cliente está no dia a dia. Cara, eu acredito que aquilo que a gente falou lá no início desse podcast, tá? Eu defendo sempre ferramentas, eu defendo muito técnica e eu defendo muito a comunicação, né? Então, o que os canais são? Os canais são as ferramentas, né? Eu posso usar o Instagram como uma ferramenta, como eu posso usar o meu WhatsApp como uma ferramenta, o meu telefone, o jornal da minha cidade como uma ferramenta. Mas a técnica misturada com a comunicação é o que vai fazer a diferença. Pessoas não compram produtos e serviços. Pessoas compram aquilo que nós falamos sobre os nossos produtos e serviços. Eu acho que eu sou o único palestrante do Brasil, e eu até arrisco dizer isso a público, que usa o exemplo de vendas ao vivo no palco. Toda palestra que eu faço, eu vendo um produto no palco para alguém da plateia. Um produto que ninguém quer comprar. E por que eu faço isso? Porque eu acredito fielmente de que se você mudar a maneira que você fala, que você apresenta o teu produto, você desperta o desejo no mercado. E o que o mercado é? O mercado são pessoas. Então, se a gente aprender como falar com as pessoas da maneira certa, apresentar o nosso produto da maneira certa, a gente vende muito mais. É o lance daquele do filme do Lobo de Wall Street, né? Quando chega e pede pro cara vender a caneta. Lembra dessa cena do filme? Sim, sim. É mais ou menos por essa lógica, né? A maioria das pessoas tendem a ir diretamente nos artifícios, no que é físico, né? Essa caneta é azul. Nos aspectos técnicos, né? Só técnico. A ficha técnica do produto. Mas vamos falar, por exemplo, de refrigerante. Se fosse assim, todos eles tinham que falar a melhor água com açúcar, ou a nossa é mais preta, ou mais marrom. Cara, eles jamais focam nos aspectos técnicos, né? Eles focam na experiência que é entregue através do produto. O produto é só um veículo da experiência. Quando a gente fala em Coca-Cola, o que vem à cabeça? Ele vem de felicidade. Felicidade. Né? Mas, Johnny, Diego e Catani, olha só. Eu sempre olho pra eles, cara, tu vai lá
parou a abastecer teu carro, deu sede, comprou uma garrafinha de água no posto. Pagou lá R$2,50, beleza. Você sai à noite jantar, você vai num sushi, vai numa churrascaria, você paga R$9 a garrafinha com água com gás. Mas você não reclama. Só que no posto, se tiver R$4,50, você vai chiar. Porque a experiência lá, a entrega está sendo totalmente outra. O produto é o mesmo. Então, a gente teve uma experiência recente, eu e o Diego. De vez em quando a gente ainda vai diretamente para a venda lá do nosso imóveis, né, que a gente fala, né? A gente atendeu um cliente, já fazia uns 40 dias atrás, já era nosso cliente de muito tempo e ele retornou. E é muito mais fácil vender para um cliente que já é teu cliente, né? Sim. Só que olha só, quando eu atendi ele agora, eu fiz um briefing com ele, entendi as expectativas, entendi o que ele precisava e tal, e chegamos a uma expectativa de investimento, né? Beleza, fizemos o projeto, fomos atender ele, o valor do projeto era um quarto do filho dele, R$17 mil. Renan, tá caro, tá muito caro, precisamos ajustar, etc. Tá, mas concordo, nós tínhamos feito um alinhamento de investimento, não sei se mudou alguma coisa durante, de repente, a obra, etc. Não, precisamos ajustar o projeto aqui para R$12 mil. Ajustamos o projeto para R$12 mil. Fomos deixando ele nos levar, mas sempre com uma consciência muito grande. No final do dia, a expectativa dele era gastar... o meu alinhamento com ele no briefing era gastar 17. Ele nos falou que precisava gastar 12 e ele comprou 22. Então, assim, cara, a venda é muito sobre condução. É isso aí. E entendimento sobre as emoções do cliente durante a jornada de compra, porque nem sempre o que o cliente fala por primeiro é a verdade absoluta. Nem sempre. É que não é claro nem pra ele, né? Porque às vezes não tá claro nem pra ele. Buscando ali, às vezes nem ele não sabe. Cara, o que mas ele Johnny, olha o... Não, é louco isso. 17 para 12 e gastou 22. Mas tu vê que aí tem uma falha que é falta trabalhar a crença, né? Porque muitas vezes o cliente ele chega com uma precificação, né? Eu dou um valor para móveis, você dá outro, você dá outro, você dá outro. Eu tenho crenças e eu tenho objeções também com relação a móveis. Eu tenho umas, você tem outras, cada um tem uma. Mas se isso não for trabalhado, você vai ficar refém do preço que ele determinar. Perfeito. Então, quando você começa a explicar, não só tecnicamente, começa a entregar a experiência, você derruba essas objeções, né? E começa a realmente mostrar que não é como ele pensava, né? Você começa a trabalhar a cabeça do consumidor sobre aquele produto. E daí fica tudo mais fácil, né? Porque, cara, se eu não aceito pagar X valor porque eu acredito nisso, cara, com base em que isso? Exatamente. É sentimentos, né? É sentimentos. Sei lá, comprei uma coisa com defeito, ou comprei uma coisa que eu paguei caro e era porcaria. Então, assim, sempre tá em cima do sentimento. Porque dados a gente não tem como você metrificar o sentimento em cima de um produto, entendeu? Porque o tá caro é muito relativo. Eu já peguei ao longo da minha carreira clientes, dá um exemplo de um assim que foi clássico. Nós negociando um apartamento, e aí, sabe o que? Às vezes cria afinidade, o cliente vai conversando sobre outros assuntos, né? E ele estava me mostrando que ele tinha comprado um carro de presente, carro de luxo para a esposa dele, um carro de R$300 mil. E ele falou assim, nesse aniversário aqui eu subi a régua, porque no aniversário passado eu dei uma bolsa da Hermès que deve custar em torno de uns 50, 60 mil, aquele modelo. Beleza, me contando aquilo. Quando a gente foi pra parte que eu apresentei a proposta, ele empurrou e falou, tá caro. Mas colocou R$60 mil em uma bolsa. Uma bolsa. E não tem como combater isso, né? Cara, como é que você vai questionar ideia? isso? Ele falou, Renan, tá muito caro. Então, nós como profissionais de venda, a gente tem que sempre entender. Beleza, está caro em relação ao quê? Eu preciso entender. Então, cara, a venda ela é muito... Agora, eu conheço vendedores, já trabalhei com vários, que... não, tá caro? Então já vou te dar um desconto. É que tem muito vendedor que já entra no jogo com medo, já né? entra no jogo com medo. Isso aí. Cara, eu vou mencionar duas coisas aqui que eu acho que vai ajudar o pessoal que está nos assistindo aqui. Em primeiro lugar, aprenda a amar a objeção. Porque vamos imaginar dois cenários. Quando o cliente fala para você assim, tá caro,
Ele está te dando a objeção que é o preço. Ele está te dando a oportunidade de você continuar a venda, matar, derrubar essa objeção, criar uma conexão e fazer o fechamento. Agora, quando o cliente diz assim, legal, Renan, então tá, muito obrigado, eu vou dar uma pensada e a gente volta a conversar. Não volta mais. Ele acabou com a venda, ele não está te dando a oportunidade de continuar. Então eu digo, todo vendedor, ele tem que aprender a amar a objeção, entender quais são as principais objeções que ele recebe e treinar como que você mata quebras, né? essas objeções. Agora sim, você narrou muito bem nesses seus exemplos a diferença entre o atendente e o consultor. Tá, eu tenho várias histórias sobre isso. Se você é um atendente, e por favor, pessoas que estão aqui nos assistindo, parem de serem atendentes. Mas por que, Catani? Porque o atendente ele entrega para o cliente aquilo que o cliente está pedindo. Mas o que tem de errado nisso? Nem sempre o que o cliente está pedindo é o que o cliente precisa. Então o cliente entrou na loja, olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não vou falar nome de lojas aqui porque não estão nos patrocinando, né? Perfeito. Mas eu entrei numa loja para comprar uma simples fonte de carregador de celular, aquilo que você conecta na tomada. Entrei nessa loja, fui atendido por um atendente, muito simpático ele, sorridente. Olá, seja bem-vindo aqui na nossa empresa, pode entrar, como eu posso te ajudar? Eu quero uma fonte para carregar o meu celular. Vocês têm? Temos. Aí ele falou, me mostrou os modelos, está me atendendo. Até aí tudo bem. Quanto? R$30. Aí eu escolhi a cor branquinha, vou levar isso aqui. Aí ele fez uma pergunta que acaba com toda a venda. E não façam essa pergunta, por favor. Você gostaria de algo a mais? Sempre que você pergunta para a pessoa, você gostaria de algo a mais? A resposta é não. Porque você não está com o teu radar ligado em coisas adicionais. Aí eu falei, não, é só isso. Eu vou fazer a notinha, paga no caixa, retira aqui comigo. Beleza. Do lado dele, Renan, tinha uma moça que estava assistindo tudo. E aquela moça era uma consultora. Ela não era uma atendente. Aí ela me olhou e disse assim, moço, você já viu isso daqui? E aí pegou um adaptador de tomada que tinha espaço para 2 flechas de tomada e 2 entradas de USB. E ela disse, olha isso daqui, pegou e colocou na minha mão. Aí eu disse, não, eu nunca vi isso daqui. Daí ela disse assim, a gente vende muito isso para quem trabalha em escritório. Porque às vezes você se pega sem a fonte do celular, então aqui você consegue, além de ter um adaptador de tomada, você tem entrada para USB. Funciona muito bem. Eu disse, pô, legal. E quanto que é isso aqui? R$39. Aí eu pensei, disse, eu vou levar. Estou falando de produtos de valor baixo, mas o que aconteceu? Eu ia gastar 30, agora eu gastei 69. Ela dobrou o ticket médio, porque ela foi consultora. Ela fez uma oferta de um produto a mais, ela entendeu a minha necessidade, ela fez uma venda casada, ela não foi só uma atendente. O exemplo que você falou, né? Do cara que 17 mil era muito caro, tinha expectativa de 12, mas gastou 22, ele entrou querendo algo. A tua conversa, a tua conexão mostrou para ele o que ele realmente precisa. E quando ele entende que ele está pegando aquilo que ele precisa, voltando ao que eu falei, que é o quebra-cabeça da história que ele está construindo, 22 mil já não é caro. Faz sentido isso ou não faz? Total. E é assim que a gente tem que pensar em vendas. E falando sobre essa história que o Renan puxou, eu vou contar um pouquinho de como é que aconteceu essa condução, né? Inicialmente ele não ia fazer 2 quartos, ele ia fazer um só. E ele tem 2 filhos. E lá no meio da conversa a gente, vai conversando, pedindo, mas só tem um filho, não, tem o outro e tal. Me conta mais sobre o seu filho. O mais novinho lá toca o terror dentro de casa, ele que comanda tudo. Mas então você vai fazer o quarto só pro mais velho. Ele começou a pensar, pois se nós fizermos só o quarto do mais velho, vai dar briga em casa. O mais pequeno toca o terror aqui, nós vamos... E aí que a gente conseguiu entrar, não, mas vamos fazer aqui pra ele também. Muito bem aí colocado. Que a gente conseguiu fazer essa venda consultiva, conversando com a pessoa, buscando informações dela. O próprio cliente se deu conta, cara, nós não podemos fazer só isso, nós precisamos fazer o do outro também. As perguntas, né, Catarina? Diego, tu acabou de deixar um código muito poderoso aqui. Tu deu um código, um gatilho poderoso para todo mundo aqui que se chama relacionamento, tá?
o principal assunto de um ser humano é algo relacionado a ele próprio. Pode ser o filho, pode ser o carro, pode ser a viagem, pode ser a tatuagem que ele tem no braço, pode ser a bicicleta que ele pedala no final de semana. Nós, seres humanos, gostamos de falar daquilo que é importante para nós. Bem isso. Se você está numa mesa de negociação, incentiva o teu cliente a falar de algo que é importante para ele e ele vai te dar um mundo de oportunidades para você fazer mais vendas, fortalecer o relacionamento. E muitas vezes, quando a pessoa gosta de você, para alguém gostar de você, você tem que criar esse relacionamento. Criou uma afinidade. Nem o desconto a pessoa vai pedir no final. A gente fala muito sobre o rapport, né? Você achar um ponto de conexão com a pessoa que você está conversando. Eu já fiz rapport sem querer e funcionou muito bem. Vou dar um exemplo. Eu tinha a minha mesa e eu recebi um cliente junto com um vendedor nosso, na época eu era gestor comercial. E em cima da minha mesa eu tinha um quadro, eu e a minha mãe na Arena do Grêmio. Um quadro, assim. Eu adoro aquela foto. Tinha que ser a Arena do Grêmio, mas tudo bem. Eu e a minha mãe, assim. E o cliente entrou, o vendedor já estava conduzindo aquilo com ele, mas ele entrou com a loja fechada, com a semblante fechado, porque tô indo fazer uma compra. Ele estava vindo para negociar comigo. Só que quando ele sentou na mesa, cara, eu vi que ele fixou o olho. Exatamente sendo o quadro. E na hora ele falou, cara, eu tenho um quadro, uma foto exatamente assim, eu e a minha mãe na Arena do Grêmio. Resumindo a história. Ele ficou 1h30 na loja na época. 1h15 mais ou menos a gente conversou só sobre o Grêmio. Exatamente. Tá? Exatamente. E sobrou 15 minutos para falar sobre o negócio e fechar o contrato, sem precisar dar desconto, sem precisar ajustar muita coisa. O relacionamento foi criado. Ali foi uma questão que foi criada sem querer, mas houve um rapport. Só que hoje em dia, com as redes sociais, se eu vou atender o Catani, eu consigo saber com o que o Catani gosta, eu posso ver no Instagram dele qual que é o hobby dele, eu posso procurar entender onde é que ele circula, para mim tentar achar algum ponto de contato, algum ponto em comum, para quando eu receber você na minha loja, ou eu for iniciar um atendimento, eu saber como eu puxar um assunto, eu saber como me conectar contigo. Ah, o Catani... ele gosta muito de corridas de cavalo. Ele tá lá todo final de semana lá, corridas de cavalo. Cara, eu posso estudar um pouquinho sobre isso, por mais que eu não domino, para tentar puxar algum assunto sobre isso. E com a internet hoje é muito fácil, cara. Cara, é muito fácil você fazer isso se você aprender a gostar de pessoas, tá? Você tem que entender que o ser humano, ele vive em tribos. Primeiro analisa isso, o ser humano vive em tribos. Nós estamos aqui em Chapecó, Santa Catarina, mas o meu escritório é no Rio Grande do Sul. Eu sempre brinco com o pessoal do Rio Grande do Sul e o Catarina também toma muito chimarrão, né? Sim. Então a gente tem o hábito de tomar o chimarrão. Eu sempre digo assim, olha, o cara vai passar férias na Bahia, vai lá na praia, na Bahia, um sol de 40 graus, e aí ele encontra um cara tomando chimarrão na praia. Ele não dá oi pro vizinho de porta. Mas aquele estranho tomando chimarrão na praia, na Bahia, ele vai se conectar, porque tem uma tribo ali. A conexão da necessidade de viver em tribos. Bem isso. Agora, se você não tem o tempo de pesquisar a pessoa na rede social, observa o que a pessoa está fazendo. Veja se ela tem, usa o exemplo da tatuagem, se ela tem barba, se ela tem cabelo, não tem cabelo. Algo que você possa conversar sobre com aquela pessoa que não esteja relacionado ao teu produto. A última coisa que você fala numa negociação é sobre o teu produto. Seja interessante antes de ser interessante. E eu tava percebendo agora que vender é tudo menos vender. Ou seja, tem muito mais além do que oferecer o produto, né? Vai muito mais além, cara. Eu acho que esse papo aí daria pra gente dar sequência, né, Diego? No próximo episódio, dá pra dar sequência e trazer mais esse conhecimento de como é que funciona esse universo, né, cara? Como que funciona esse universo de entender a cabeça do cliente, do consumidor e não vender pra ele, e sim despertar um desejo ali que ele queira comprar de você. Porque aquilo que tu falou, o cliente chega já com escudo, né? Alguém sempre vai me dar uma flechada aqui e vai me vender, então eu vou erguer um escudo. Então, como que você baixa esse escudo, né? Como é que você baixa essa barreira, essa primeira objeção do tipo, alguém está querendo vender alguma coisa para mim? É diferente de alguém estar querendo dar uma solução para o meu problema, né? Eu tô com um problema, só quero me ajudar. Exato, exatamente. Então, acho que fica aí o convite, né, para o Catani também, quando tiver mais assuntos,
a gente até se conectar para um próximo episódio. Eu acho que esse assunto de vendas, se o Ismael tivesse aqui, já estava em 1h30 e não acabava, né? Também, que com é certeza. o head de vendas da WePlan. Ele também Sim. gosta muito de falar sobre vendas, palestra também sobre vendas, né? E agora acho que vamos para os finalmente, né? Deixar um espacinho para a Cattani falar sobre o teu trabalho, onde que o pessoal te encontra e qual é o tipo de serviço que você oferece, as palestras e a sua empresa. Pode falar também, aproveitar para fazer o jabá aí. Perfeito. Obrigado, Johnny, pelo convite de manter uma porta aberta para novas oportunidades. Amo falar sobre vendas. Eu sou empresário em primeiro lugar. Tá? O meu carro-chefe é a sociedade que eu tenho em algumas empresas. Mas o que eu amo fazer é ajudar pessoas a acelerarem as suas vendas. Então, eu sou treinador comercial, eu sou mentor de vendas e isso me leva para o mundo das palestras. Eu amo dar palestras, eu gosto muito de falar com pessoas sobre vendas. Então, você que está me assistindo, se você precisa de uma palestra para sua equipe comercial, um treinamento comercial relacionado a vendas ou até mesmo uma mentoria comercial, eu acredito que em algum lugar aqui nesse vídeo a gente pode colocar o acesso ao meu Instagram. Perfeito. Ricardo.Cattani, Cattani é com 2 T's. Dentro do meu Instagram você encontra muito conteúdo de vendas. Todos os dias eu posto um vídeo com uma dica de vendas. Todos os dias, não falha um dia. Então lá dentro tem mais de 1000 vídeos com conteúdo, com direcionamento e com dica sobre vendas. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, galera, por abrir Prazer, cara. esse espaço, e eu me coloco à disposição aí para parcerias futuras, né? Eu acho que aqui a gente só está começando algo que pode se tornar muito grande. Com certeza a gente vai manter esse relacionamento aí, esse contato para parcerias e projetos futuros aí. Perfeito, muito obrigado. Fechou, Fechou, pessoal. galera? Mostrando mais uma vez que dá para transformar uma conversa em conteúdo, né? A gente Perfeito. podia conversar lá no canto lá e deixar isso Só entre guardado nós, entre nós. ou mas dividir com todo mundo. A missão, visão, a ideia justamente da WePlan Educação é trazer conteúdo de qualidade, é conseguir levar isso também para o credenciado, para quem está ouvindo lá na ponta, para entender que precisa compartilhar, né? Então acredito que você também tem essa veia de compartilhar, é por isso que você faz produção de conteúdo, né? Então agradecer mais uma vez. Johnny, se me permite mais 30 segundos de fala aqui, pegar esse teu gancho da questão do conteúdo. Pessoas, parem de ficar apenas fazendo propaganda do produto de vocês. Parem de ficar apenas postando fotos e imagens dos produtos. Comecem a ensinar a audiência de vocês, os clientes de vocês, algo que essas pessoas possam pegar e melhorar a vida delas. Porque se você fizer isso, você cria um relacionamento muito forte usando o canal das redes sociais. E eu acho que o objetivo é isso, é compartilhamento, né? Isso é bíblico, inclusive. Cara, perfeito. A gente esqueceu de pedir dicas, né? Mas essa foi matadora. Essa foi a pra- dica matadora do episódio. Show. Para encerrar, né? Numa próxima. Chave de É ouro. isso aí. Numa próxima a gente dá dicas. Com Maravilha. certeza. Precisa ter o episódio 2, com Vai certeza. ter, com Perfeito. certeza. Isso Galera, aí, brigadão pessoal. mais uma vez e tamo Valeu. junto. Até a próxima. Até mais.